Olá, aqui é o Vanderlei novamente. Vamos dar continuidade aqui às nossas dicas de SEO, né? Nesse vídeo, no vídeo de hoje eu quero falar sobre estratégias avançadas de SEO para 2018, né? Estratégias que vão ajudar você a alavancar o tráfego do seu blog, site em 2018. É, a primeira estratégia, né, é ser amigável aos dispositivos móveis, né? Seu site, seu blog, ele tem que ser um site amigável a dispositivos móveis, ou seja, celular, tablet, enfim. Seu blog ele tem que abrir perfeitamente, né, tanto no seu desktop, no seu notebook, como no celular, tablet, qualquer dispositivo ele tem que abrir normalmente. Né, hoje, segundo estudos, 96% dos smartphones operam em Android ou iOS. Então você deve otimizar o seu blog, seu site para funcionar bem nesses dispositivos. Segunda dica é, ao criar o seu conteúdo, escreva sobre um tópico específico, né? Ou seja, muitas vezes quando a gente começa a escrever sobre um determinado tema, a gente começa a escrever sobre um monte de coisa, né? Por exemplo, a maioria das pessoas que começa hoje a entrar na internet entra naquele tema de as armadilhas do ganhar dinheiro online. Ele começa a escrever sobre um monte de coisa, sobre ganhar dinheiro com o Facebook, ganhar dinheiro com o blog, ganhar dinheiro com o YouTube, e acaba que não se distingue, não se destaca em nenhuma área, né? Porque embora seja ganhar dinheiro, é um tema muito geral. Você pode ganhar dinheiro com o blog, com o YouTube, com o Facebook, com o WhatsApp, enfim. Enfim, então várias as formas e você pode se especializar e escrever sobre uma dessas formas, ou por exemplo, o tema de saúde, né? Pessoa que escreve lá sobre fitness, escreve sobre ganhar massa, sobre como construir músculo, como perder barriga, enfim. O ideal seria você se especializar, escrever sobre um tema específico. Escolha um tema no qual você entende ou tenha interesse de estar aprendendo sobre esse tema e foque as suas postagens, pelo menos no início, em pelo menos 80% de suas postagens de blog seja sobre esse tema específico, né? Aprenda sobre as métricas de palavras-chave importantes, né? Volume de pesquisa, cliques por pesquisa, dificuldade, né, das palavras-chave, dificuldade que você vai ter para posicionar para certas palavras-chave, né? Por exemplo, tem palavras-chave hoje muito concorridas e alguns sites que estão muito bem ranqueados, você não vai conseguir posicionar na frente desses sites e talvez você vai fazer um trabalho enorme para um resultado medíocre. Então é bom você medir as suas palavras-chave e saber para qual palavra-chave escrever e ter melhores resultados. Texto âncora, né, dos links de entrada. Por exemplo, lá nas ferramentas do Webmaster do Google, lá no Search Console, você vai ter lá as quantidades, suas palavras e frases chaves, né, que estão servindo de texto âncora, né, que as pessoas estão linkando para o seu blog. Lá você vai ter uma noção mais clara de que se as palavras-chave para as quais você está trabalhando estão lhe rendendo algum retorno, se estão dando resultado, sendo frutífero para você ou não. Então acompanhe os seus textos, teu texto âncora lá. Ferramentas como as ferramentas de webmaster do Google, lá, agora existe o console, né? Ou href, né? Também. Então, essas ferramentas de SEO vão lhe mostrar quais são as suas palavras-chave, né? Os seus textos âncoras, o semi-ranch, enfim. Concentre-se no SEO Whitehead, né? Uma técnica de construção de links que na verdade Black Hat, né, que concentra-se em comprar links de sites que não são confiáveis, né, sites que vendem soluções de SEO fácil para quem prefere gastar dinheiro em troca de melhores posições, melhor classificação no Google, bem como em outros motores de busca. Não se fala mais o Google porque o Google é o carro-chefe quando se trata de motor de busca, né?
Só que o problema é que o Google está cada vez mais esperto, ele está cada vez mais inteligente, então ele sabe diferenciar os links que estão entrando para o seu blog, os links são de sites de qualidade e sites de má qualidade, né? Site de onde sem contexto, de onde fica claro que ali tá havendo uma ação para burlar o sistema do Google. E obviamente o Google não gosta disso. Então, se ele te pega fazendo isso, pode acontecer de você ser punido, seu site for desindexado, enfim, você perder posições no motor de busca. Então, fica atento a isso. Não que o SEO Black Hat não funcione, mas as pessoas que de fato fazem isso com resultado, que têm resultados reais, são pessoas que entendem muito bem e sabem o que estão fazendo, né? E normalmente as pessoas que fazem isso mais agressivamente, elas fazem isso mais para mini site do que para site de autoridade, né? Se você tem um mini site, por exemplo, um mini site hoje em dia, conforme as pessoas estão ensinando, é basicamente focado em SEO Black Hat, né? Você vai comprar link e criar links para lá. Lá no meu e-book, SEO Dominado, tem estratégia para você criar backlinks, né, que também pode ser, não são exatamente um white hat. Toda ação que você faz, você vai comprar links, você vai estar fazendo isso para gerar esses links, não são necessariamente um white hat, né? Porque o Google fala sobre que são links reais, não tem que parecer real, tem que ser real. Então você tem que construir o seu site, criar conteúdo de qualidade para que as pessoas queiram linkar para ele. Sexta dica é use os softwares de SEO, né? A partir do primeiro dia que você lançou o seu blog, você já tem que estar acompanhando as suas métricas, né? Então, você pode utilizar ferramentas gratuitas com o Google Analytics, né? Quando você lança o blog, você já tem que ter lá o seu código Google Analytics lá instalado, você vai ter instalado. Tem as ferramentas do Webmaster System Console para você acompanhar, você tem que mandar o seu site map, enfim, e acompanhar as suas métricas. Então, o Google lançou agora, em março de 2017, lançou também o Google Optimize, que também você pode entra lá, né, para ficar monitorar, fazer os seus testes lá. E ferramentas pagas como Ahrefs, SEMrush, Moz, e você pode acompanhar as métricas do seu site, né? Como a sétima dica é diagnosticar e eliminar problemas técnicos do seu site ou blog. Que alguns exemplos de problemas que seu site pode ter, que na maioria das vezes são fáceis de corrigir, são páginas com meta-título ou descrição que você não colocou, né? Não colocou, tá faltando a descrição, são imagens que faltam os atributos altos, né? Você tem que colocar páginas com links quebrados, né? Tanto interno como externo, né? Isso é fácil com um plugin lá que se instala lá no WordPress, ele já vai te dizer se ele já te mostra lá quantos links estão quebrados e você pode facilmente corrigir isso. Página com títulos muito longos, né? Os títulos do Google, né? São em torno de 70 palavras, 70 caracteres, né? Mais disso ele não mostra ali na extensão quando aparece ali no motor de busca. Então é importante também otimizar esses títulos, né? Corrigir esses títulos. E múltiplas páginas com descrição duplicada, né? Isso também pode causar problemas e são coisas que são fáceis, que você mesmo pode corrigir facilmente. Uma coisa importante é seguir as diretrizes do Google, né? Seria fácil, né, se a gente pudesse fazer sempre as mesmas coisas lá, por exemplo, essas dicas que eu estou passando hoje, a gente pudesse fazer isso para sempre e não precisar se preocupar e aprender mais nada, fazer só isso e continuar tendo resultados. Mas também seria ingenuidade da nossa parte acreditar, né? Acreditar que a gente poderia fazer isso. O Google está sempre evoluindo, está sempre mudando, até porque tem sempre gente arrumando meios de burlar o código, o sistema, para classificar melhor. Então o Google está sempre se atualizando e nós precisamos acompanhar esta atualização. Então uma dica é acompanhar as diretrizes. Pode entrar lá no Google, lá nas diretrizes do Google, você vai acompanhar lá o que são as melhores práticas segundo o próprio Google.
E a dica 9 é criar links de sites com conteúdo relevante, né? Por exemplo, se você conseguir um link de Harvard, né, que linkar para o seu site, né, você vai ter uma explosão de tráfego, que você vai ter milhares de visitantes e aumenta a sua autoridade, porque sites como Harvard, BBC, enfim, normalmente sites com o domínio .edu são sites de autoridade reconhecida pelo Google, e esse site passa essa autoridade também para a gente, se a gente consegue links, né, links desses sites, né? Mesmo que você não consiga link de site, mas se você conseguir links de sites que tem link desses sites, você ainda consegue pegar alguma dessa relevância, alguma dessa autoridade para o seu site. Lá no e-book SEO Dominado, lá você tem lá estratégias para conseguir links de autoridade. E a dica número 10 é otimizar os seus títulos, os títulos dos seus posts, né? Aqui, por exemplo, a gente vê aqui, por exemplo, que exercícios para praticar lei da atração, que é um do meu blog principal. E você vê que o domínio do site, né, é o vivercomprosperidade.com, e o título do post é exercício para praticar a lei da atração. É um título curto e direto, né? Ele já vai aqui, a pessoa já sabe. Na hora que ela chegar aqui, ela vai saber que ela vai encontrar exercícios lá nesse post. Então a probabilidade de clicar é maior. Tá? Então esse texto que vem aqui, esse texto azul, são o título, né? O título, e seria o meta title, né, que eles chamam, seria bom otimizar. Nem todos os meus posts são assim, na verdade, muitos deles são bem mais longos, que isso, e eu dou um jeito apenas de otimizar aqui, que vai aparecer aqui para o usuário quando ele pesquisar, e o que vai aparecer aqui na URL. Então é bom você também ficar atento a isso e otimizar o seu também. Número 11, criar URL fácil de ler, né? Aqui pegando o mesmo exemplo aqui do mesmo post, veja bem, a URL aqui ela tem que ser fácil de ler e entender, né? Muitas vezes quando você coloca aqui uma URL com números, né? Com números, isso aqui você faz isso facilmente lá nos permalinks, lá no WordPress. E você vai ver que a URL aqui é o nome do post. Essa URL aqui, na verdade, lá dentro, quando você está escrevendo lá, pode ser personalizada, mas nesse caso aqui ela é exatamente o nome do post, o nome do artigo, ficou na URL, é uma URL fácil, amigável e curta, né? Ela não é exatamente, ela é curta o suficiente para ser amigável tanto para o Google quanto para o usuário. Bem como aqui também esse segundo artigo que também está 5 exercícios para a lei da atração, que também é uma URL curta, amigável, que a pessoa já sabe que ela vai entrar aqui e vai ter 5 exercícios para a lei da atração. A dica de número 12, né? Concentre-se em referenciar domínio. Ou seja, aqui você faz, a ideia é que se concentrar em fazer links para domínios, não apenas para links, assim, por apenas links, mas domínios. Por exemplo, os domínios mais comuns aqui que a gente normalmente conhece aqui é o .com, .com.br, o .net, né? E não foge muito disso, pelo menos aqui no Brasil. Aí tem o .edu, .gov, né? Mas existe muito mais domínios do que isso, né? .com, .com.br, .net, .org, .gov, .edu, .blz, eu acho, enfim, tem mais domínios do que eu consigo lembrar agora. Bom, e só que o Google ele fica de olho, né? O Google fica de olho nisso, ele quer que tenha um equilíbrio nesses domínios, né? Se você, por exemplo, se você começa a receber muitos links somente do ponto .com, o ponto .net, né? O Google também fica de olho nisso, né? Isso não parece muito natural, né? E o Google quer que todo o seu conteúdo seja natural, os seus links também devem ser natural, né? Não apenas parecer natural, mas devem ser natural. Então é importante também ficar de olho nesses domínios, né? E dados estruturados aqui na nossa 13ª dica são os dados estruturados. O que são isso? Dados estruturados são um esquema de marcação, né?
que é uma tática de SEO dos resultados de pesquisa que vão apresentar o seu conteúdo, o seu resultado. Quando você digita lá no Google, lá, por exemplo, aqui eu digitei aqui como fazer frango frito lá no Google, ele apresentou esse resultado aqui, mas poderia ser qualquer outro resultado. Ele já apresentou aqui como você vê aqui normalmente, né? Aqui, olha só, você vê que ele não está mostrando um dado estruturado, está mostrando esses dados aqui, o resultado normal seria, mas um dado estruturado seria assim. Ele está mostrando aqui já um modo de preparo, mas aqui poderia ser, por exemplo, o telefone de uma empresa, e-mail, enfim, endereço, poderia ter. E aqui, nesse caso, está mostrando uma receita. Isso aqui se torna muito mais atraente para o usuário que está pesquisando e muito mais fácil da pessoa clicar aqui e entrar para consumir ainda o restante do conteúdo, né? E por fim, ficar atualizado, né? Fique sempre se atualizando. Eu falei lá anteriormente lá das diretrizes, então fique sempre consulte lá as diretrizes do Google, né? Os blogs do Google, para saber o que de fato está acontecendo lá em torno do Google, quais são as melhores práticas, né? Porque essas dicas que estou passando hoje, elas vão servir hoje, mas elas estão alterando. Então, o Google está sempre atualizando, né? Então, talvez daqui 6 meses, o Google tenha a sua nova atualização e talvez tenha mais coisas que tenham mais importantes do que alguma das coisas que eu estou falando hoje. Então é importante sempre estar atualizado. Faça cursos, acompanhe o Google, acompanhe profissionais da área, especialistas na área, para você se manter sempre na crista da onda. Bem, para você ter estas dicas mais completas, mais aprofundadas, clique no link na descrição aí e adquire lá o seu e-book SEO Dominado. Você tem todas essas dicas de maneira muito mais detalhada, mais aprofundada e muitas outras dicas de SEO que vão fazer você alavancar o tráfego para o seu site, o blog. Enfim, por hoje é só, fique na paz e até o próximo vídeo.